Oi, oi, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso último assunto de polinômios, relações de Girard. O que são essas relações? São relações estabelecidas entre as raízes de uma equação algébrica e seus coeficientes. Eu coloquei aqui 3. A princípio, ela nasceu, o seu Albert Girard, ele conseguiu provar as relações existentes entre as raízes e os coeficientes da equação do segundo grau e depois estabeleceram para as outras equações. Então aqui tem ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes e x1 e x2 são as raízes. Então, que relação ou relações nós podemos estabelecer aqui? Se numa equação do segundo grau você pegar x1 mais x2, é a mesma coisa de você pegar menos b sobre a. Então, o coeficiente de x divididos pelo coeficiente de a. Se você multiplicar x1 vezes x2, você vai ter c divididos por a. Isso aqui é o princípio da soma e produto, que alguns de vocês conseguem fazer e gostam de fazer. E eu não ensino essa parte no ano de soma e produto, porque eu acho assim bem limitado a soma e produto. Eu acabo não fazendo. Ok? Numa equação do terceiro grau, você tem ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero. Repetindo, a, b, c e d são os coeficientes, x1, x2 e x3 as raízes. Então, se você pegar x1 mais x2 mais x3, você tem menos b sobre a. Menos b sobre a. Agora, x1 vezes x2, x1 vezes x3 e x2 vezes x3, você tem c sobre a. Ok? Então, esse coeficiente é o produto de duas em duas. E aqui o produto das três, x1 vezes x2 vezes x3, você tem menos d sobre a. Perceba que a primeira relação é menos, a segunda é mais. Ó, primeira menos, segunda mais, terceira menos. E vai alternando conforme for assim, aumentando o grau das suas equações. Por último, aqui uma do quarto grau, e depois você pode estabelecer para quinto, sexto, sétimo, se for necessário, e se tiver paciência, sanidade para fazer isso. Se não, trabalhe só com essas aqui. Nós vamos trabalhar mais com segundo e terceiro graus. Raramente vamos achar um do quarto grau, mas tem do grau que você quiser. Ó, ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e. A, b, c, d e e são os coeficientes. x1, x2, x3 e x4 são as raízes. Então, se somar as 4 raízes dessa equação aqui, você tem menos b sobre a. Perceba que o menos b sobre a é a soma das raízes. Das 2, das 3, das 4, das 5, quantas você tiver. Agora você vai multiplicar de duas em duas. Ó, x1 vezes x2, x1 vezes x3, x1 vezes x4. Então você pega x1 por 2, x1 por 3, x1 por 4. Agora você pega x2 por 3, porque não adianta x1, x2 com x1, porque já tem aqui, ó, só a inversão não adianta nada. Então x2, x3, x2, x4 e aqui x4, x3 e x4. Então de duas em duas você vai somando c sobre a. Então c sobre a é a multiplicação de duas em duas. Agora de 3 em 3, nesse caso aqui, x1, x2, x3, x1, x2, x4, x1, x3, x4 e x2, x3, x4 menos d sobre a. Então você vai multiplicando de 3 em 3. E aqui você multiplica as 4 e sobre a. Perceba que é sempre sobre a. Então a não pode ser zero. Está dividindo, né? E aqui você tem, ó, menos, mais e assim por diante. Ok? Gastamos esse tempo para verificar essas
relações, saiba para segundo e para terceiro grau. Não mais do que isso. Os exercícios não vão se aparecer muito raro. Ok? Vamos fazer alguns exercícios aplicando isso. Lembra que é mais uma ferramenta que você tem na resolução de equações. E muitas vezes essa ferramenta de girar, ela dá uma velocidade, ela dá uma simplificada no cálculo que você vai fazer. Por exemplo, aqui, ó. Os números a, b e c são raízes da equação. Tem aqui, nessas condições, calcule o valor de 1 sobre a, mais 1 sobre b, mais 1 sobre c. Você pode resolver essa equação aqui da maneira que você aprendeu, achar as 3 raízes e substituir aqui. Mas você pode usar girar e resolver isso aqui. Só que aí tem que ter um conhecimento básico de frações, porque eu tenho 1 sobre a, mais 1 sobre b, mais 1 sobre c. Veja o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou fazer aqui nesse cantinho. Eita. Piorou. Deixa eu pegar outro que é mais fácil. Faz o seguinte. Soma isso aqui. Ó. Soma isso aqui. Soma de frações tem que fazer o MC. Como A, B e C são diferentes, então aqui embaixo vai ser o MC. A vezes B vezes C. Divide A vezes B vezes C por A. Deixa eu ir apontando para você enxergar. Então, A vezes B vezes C dividido por A. O A está fora, o que é igual está fora. Sobra BC vezes 1, fica BC. Então, eu vou ficar aqui, ó, BC. Mais A vezes B vezes C divididos por B. B está fora. Sobra o quê? AC. Mais A vezes B vezes C por C, tira C, fica AB. Ok? Agora eu vou usar girar. São 3 do terceiro grau. Então, ele diz que A, B e C são as raízes. Então, A mais B mais C. Lembra que é menos B sobre A? Então, vai ficar menos... Como é que eu vou fazer aqui? Menos 2 sobre A. Isso fica 2. A é 1, então 1 embaixo quase não vai precisar. Eu vou colocar. Agora vamos multiplicar de 2 em 2. Só voltando aqui para você enxergar. Ó. Eu somei A mais B mais C menos B sobre A. Agora eu vou fazer A vezes B, A vezes C e B vezes C. E depois A vezes B vezes C. É isso que está dizendo ali. Então, de 2 em 2. AB mais AC mais BC é menos C sobre A. Então, vai ficar 3 sobre 1. Deixa eu colocar aqui 3 sobre 1, que é 3. Nesse caso, nem precisava colocar. E agora, multiplicando as 3, A vezes B vezes C é menos D, que é menos 4, sobre A, que é 1, que vai ficar 4. Então, dá uma zoiada aqui. Ó. AB mais AC mais BC. Ó, AB mais AC mais BC é quanto? 3. Então, aqui em cima vale 3. Então, isso é igual a 3. E aqui embaixo é A vezes B vezes C. Quanto que é A vezes B vezes C? 4. Então, aqui é 4. E eu finalizei. Eu resolvi o que ele pediu. Se você quiser, não vou fazer agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu poderia fazer aqui, resolver essa equação e achar os valores das raízes e fazer isso aqui. Só que nós corremos um risco de você fazer isso e dar uma complicação nas raízes. Sabe lá que tamanho que é, ficam grandes, gigantes, aí não compensa. Então, isso aqui que você usou girar para resolver o que ele pediu ali. Número 2. Calcule o valor de K na equação. É do segundo grau. De modo que o produto das raízes seja 3/5. Então, escreva isso. Ele não definiu quem são as raízes. Você pode usar A e B. Você pode usar x1, x2.
Aí fica a seu critério o que você vai usar aqui como raízes dessa equação. Só não pode usar o x, assim, o x puro, né? Então, por isso tem que ser x1 e x2. Vou usar a e b. Então, as raízes serão a e b. Ok? Ele quer que o produto dessas raízes, então, ele quer que a vezes b seja igual a 3/8. Então, vou usar girar. Então, eu vou colocar as duas relações aqui. De repente, a gente não usa as duas, mas eu vou deixar aqui. Ele está dizendo que a mais b é igual a menos 10 sobre a, e a é k mais 5. Como tem dois menos ali, então isso vai ficar 10 divididos por k mais 5. E ele diz que a vezes b é c sobre a. Então é 3, que é c, sobre a, que é k mais 5. Então eu preciso aqui, ó, a vezes b. E quanto que é a vezes b? Está aqui, ó. A vezes b está aqui, ó. Então eu vou substituir aqui, ó. 3 sobre k mais 5 é igual a 3 sobre 8. Como em cima os dois são iguais, você corta. E você tem que k mais 5 é igual a 8. Então você tem que k é igual a 3. Você então achou o valor de k que ele estava pedindo. E resolvi a equação, a questão. Número 3. Determine o valor de m na equação, do segundo grau de novo, para que a soma das raízes seja 3/4. Mesma coisa do outro. Só que aqui ele pede para você fazer a soma das raízes. Então, de repente, nesse caso, você só faz a soma, não precisa fazer o produto. Então, as raízes serão a e b. Ok? Então, ele quer que a mais b seja igual a 3 sobre 4. Vou fazer girar aqui. Girar diz o seguinte, que a mais b vai ser menos sobre 4. Ó, eu tenho, só apontando para você enxergar, eu tenho um menos aqui e um menos aqui, então isso vai ficar mais, tá? A mais b vai ser m menos 2 sobre 4. Então você volta para cá e coloca que a mais b é m menos 2 sobre 4 igual a 3 sobre 4. Como os denominadores são iguais, e você ficou com m menos 2 igual a 3, m igual a 5. Ok? Caso você estivesse comigo em sala, você perguntaria: se os denominadores fossem diferentes, se os numeradores fossem diferentes, o que eu faria? Você tem dois caminhos para fazer. Ou você faz o MC, o que não precisaria, ou multiplicaria isso aqui cruzado. Se você multiplicar cruzado aqui, vai dar no mesmo. Ok? Vai dar no mesmo. Então, M vale 5. Eu vou dificultando as coisas aqui, tá? Número 4. Calcule o valor de P na equação, do segundo grau também, para que uma das raízes seja o triplo da outra. Então, a primeira coisa que vai fazer é colocar essa situação aqui. Não, primeira coisa eu vou definir quem são as raízes. As raízes serão, como está usando P, A e B. Se ele tivesse dado A, aí eu teria que
achar outra. Então agora, uma das raízes seja o triplo da outra. Qual raiz? Qualquer uma. Tanto faz o A quanto o B. Então eu vou dizer que o A vai ser o triplo do B. O que eu escrevi aqui? Que uma raiz é igual ao triplo da outra. Ok? Agora eu vou fazer girar. Vou fazer girar as duas aqui. Ó. A mais B vai ser menos 8 sobre 1. Então vai ficar 8. E A vezes B vai ser 2P sobre 1, que é igual a 2P. Ok? Como ele quer que você encontre P, você tem que substituir e envolver o P. De uma maneira ou de outra, você tem que envolver P. Ok? De repente, você acha A e B, substitui aqui, porque A vezes B dá 2P. Ok? Faz o seguinte, como A é igual a 3B, substitui aqui, ó, substitui A por 3B e já acha as raízes. Então, substituindo, eu vou pegar como A é igual a 3B, eu vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, 3B mais B é igual a 8, 4B é igual a 8, eu descubro que B vale 2. Se B vale 2, quanto que vale A? A vai ser 3 vezes 2. A vai ser 6. A vai ser 6. Mas eu não achei P. Ele está pedindo para achar P. Então, você vai vir aqui, ó, que A vezes B é igual a 2P. Então, eu só vou inverter aqui, ó. 2P é igual a A vezes B. 2P, quanto que vale A? 6. Vezes, quanto que vale B? 2. Não vou nem multiplicar. Tendo um 2 de um lado e um 2 do outro, você corta e você conclui que P vale 6. Achei o que estava pedindo. E de quebra achei os valores de A e B. Então P vale 6. Está muito fácil, né? Então vamos dificultar um pouquinho. Eu vou fazer 2 exercícios de vestibulares aqui. Da AFA. Isso aqui é da aeronáutica. O pessoal que quer trabalhar na aeronáutica ou seguir carreira na aeronáutica tem que fazer uns vestibulares e às vezes uns vestibulares bem complicados. A equação x ao cubo do terceiro grau possui as raízes m, n, p. Não, errei. M, P e Q. Então ele já está definindo quem são as raízes. O valor da expressão, e aqui você tem essa expressão, é. Minha sugestão, antes de fazer girar, faz a soma disso aqui, ó. Faz a soma disso aqui. E como que eu vou fazer esta soma? Então vou escrever aqui embaixo M sobre PQ mais P sobre MQ mais Q sobre MP. Se você fizer girar, você não vai ter separadamente PQ. Você vai ter uma soma PQ mais tal, e aí você não tem o que você precisa. Vamos fazer o MC disso aqui. E qual vai ser o MC disso tudo aqui? Dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem P, tem Q e tem M. Então, o MC vai ser M vezes P vezes Q. Ok? Porque você tem números repetidos aqui. Você tem números repetidos. Agora,
M vezes P vezes Q divididos por PQ. Então, P e Q você elimina e sobra M vezes M. Então, você tem M ao quadrado. Mais M vezes P vezes Q por MQ. Então, M e Q sai e sobra P. Então, você vai ter P ao quadrado. M vezes P vezes Q para o MP. Então, MP cai fora. Sobra Q. Então, mais Q ao quadrado. Então, eu preciso isto daqui. Agora, a gente vai para girar. Para tentar encontrar isso daqui. Ok? Então, vamos fazer girar aqui do terceiro grau. Vou usar M, P e Q. Não podia ser diferente. Então, aqui, ó, M mais P e mais Q, isso é igual a menos B sobre A. Então, vai ficar 4. Concorda? Menos da fórmula com esse... Deixa eu apontar para você enxergar. Menos da fórmula com esse menos aqui vai virar mais e A é 1. Agora, vamos multiplicar de duas em duas raízes. MP mais MQ mais PQ é igual a C sobre A. C é 5 e A é 1. Isso fica aqui. E agora multiplica as três. P vezes Q. Não, P, M vezes P vezes Q é igual a menos 3. Ó, aqui embaixo nós já temos, ó, M vezes M, P e Q é menos 3. Então aqui embaixo é menos 3. Só que eu não tenho M ao quadrado, P ao quadrado, Q ao quadrado, e nem tampouco eu tenho eles isolados. Aí que está o detalhe, a matemática básica. Eu preciso M ao quadrado mais P quadrado mais Q quadrado. Sabe o que eu vou fazer? Não sabe, né? Então deixa eu contar para vocês. Pega isso aqui, ó. Pega essa expressão, eu vou copiar aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. M mais P mais Q, isso é igual a 4. Se eu quero os carinhas ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou elevar isso ao quadrado. Ok? Tem uma regra de seguir igual ao produto notável, mas como são 3, eu prefiro, para não errar, eu prefiro fazer então M mais P mais Q vezes M mais P mais Q, isso é igual a 16. Então, primeiro com primeiro, vai ficar M ao quadrado. Ó, ó o que está aparecendo M ao quadrado ali. M vezes P mais MP e M vezes Q mais MQ. P vezes M mais MP. P vezes P. Ó o P ao quadrado que eu preciso aparecendo. P vezes Q mais PQ. O último, Q vezes M mais MQ. Q vezes P mais PQ. E Q vezes Q mais Q ao quadrado. Isso é igual a 16. Dá umas olhadas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho MP aqui e tenho MP aqui. Eu tenho MQ aqui e tenho MQ aqui. E tenho... O que eu tenho? PQ aqui e tenho PQ aqui. Então, eu tenho duas vezes cada um deles. Eu tenho assim, ó, M ao quadrado mais P ao quadrado mais Q ao quadrado mais duas vezes MP mais duas vezes MQ
mais 2 vezes PQ. Isso é igual a 16. Numa questão de estética, eu tenho 2 aqui, ó. 2 aqui e aqui. O que eu vou fazer com 2? Quem adivinha? Então eu tenho m ao quadrado horrível, m ao quadrado, mais p ao quadrado, mais q ao quadrado, mais 2 vezes, abro parênteses, estou colocando o 2 em evidência. Então, pq mais mq mais pq, isso é igual a 16. Só que, quanto que é isso aqui, ó? Quem adivinha quanto que é isso aqui? Quanto que é isso ali? Isso é 5. Uhul! Isso é 5. Então, m ao quadrado mais p ao quadrado mais q ao quadrado, que quadrado horrível, mais 2 vezes 5, que é igual a 16. Então, m ao quadrado mais p ao quadrado mais q ao quadrado vai ser 16 menos 10. M ao quadrado mais p ao quadrado mais q ao quadrado é igual a 6. Achei o que eu estava precisando de m ao quadrado, p ao quadrado, q ao quadrado. E por que eu pude fazer isso aqui, ó? Aquela regrinha, o que eu faço de um lado, eu faço do outro, e a equação não. E a igualdade fica verdadeira. Então, voltando aqui, quanto que vale m quadrado mais p quadrado mais q quadrado? Vale 6. Eu vou fazer aqui embaixo por causa do espaço. E quanto que vale m vezes p vezes q? Menos 3. Então, quanto que vai dar isso aqui? Parece que é fácil, né? Então, a resposta certa é a letra A. Vamos para mais uma Power também? Essa é Power. Da Rafa, tem exercícios bem legais essa Rafa. O polinômio, do terceiro grau também, tal que p de x é igual a 0, admite as raízes x1, x2 e x3. Se x1 vezes x2 é menos 3 e x2 mais x3 é 5, então é correto afirmar que. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou escrever... Não vou escrever. Eu vou fazer girar. Ok? x1 mais x2 mais x3. Lembra o que é? Menos b sobre a. Então vai ficar menos m. Sobre 1. Deixa eu apontar. Ó, b está aqui, ó. O a está aqui. Então, menos b sobre a está aqui. Como é do terceiro grau, eu vou fazer de duas em duas. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é igual a c sobre a. E quanto que é c? N. A é 1, então igual a N. Agora, de 3 em 3, x1 vezes x2 vezes x3 vai ser c sobre a. Então, A, B, C, D, desculpa. D sobre A. Então, x1 mais x2 mais x3, menos B sobre A. A multiplicação das duas, C sobre A. E a multiplicação das três, D sobre A. Ok? Só que ele precisa que você encontre M e N. M e N. E você tem mais duas informações. x1 vezes x2 é menos 3. E x1
Não. x2 mais x3 dá 5. Então, eu vou aproveitar aqui, ó. Eu vou aproveitar x2 mais x3 ser 5. Então, aqui, ó. Isso aqui é 5. Ok? Então, eu tenho que x1 mais... Deixa eu escrever aqui embaixo. x2 mais x3 é igual a menos m. x1 mais 5 igual a menos m. Então, eu sei que x1 vai ser menos m menos 5. Ok? Não sei o que vai acontecer, mas deixa aqui. Outra coisa. Eu sei que x1 vezes x2 dá menos 3. Olha aqui embaixo, aqui, ó. x1 vezes x2. Aqui, ó. Aqui, ó. x1 vezes x2. Eu vou escrever aqui embaixo para eu ter espaço para até o final não mudar de página. Deixa eu escrever aqui embaixo. x1 vezes x2 vezes x3 é menos 12. Só que lá no enunciado diz que x1 vezes x2 dá, ó, x1 vezes x2, vou mudar de cor aqui para destacar, isso é menos 3. Então você tem menos 3, x3 igual a menos 12. Com isso eu descubro que x3 vale 4. x3 vale 4. E daí? Agora, eu vou pegar essa do meio aqui, que eu não mexi nela ainda. Ó. Eu vou pegar essa do meio aqui. Ó. Ok? Outra coisa. Não. x3 não vale 4? Olha aqui. Ó. x2 mais x3 é 5. Então, depois eu pego ali que eu vou ter que usar para calcular n. Então, vou fazer o seguinte. x2 mais x3 é igual a 5. Então, x2 mais 4 é igual a 5. Então, eu concluo que x2 vale 1. x2 vale 1. Ó, já tem x3 e já tem x2. Falta x1. Vamos atrás do x1. Aqui, ó, eu já tenho x2. Me falta x1. Então, x1 vezes x2 é igual a menos 3. x1 vezes 1 igual a menos 3. Isso quer dizer que x1 vale menos 3. Pronto. Agora, você só tem essa noção do que fazer se treinar. E o começo tem que treinar assim com dedicação. Não consegue, fica meia hora no exercício. Tem que treinar. Senão não sai. Só que eu preciso de MN. Porque as minhas considerações aqui, aliás, as minhas alternativas estão em relação a MN, não x1, x2, x3. Então, basicamente, o que eu fiz não é que eu fiz à toa, mas vão me dar condições de achar M e N. Olha aqui, ó. x1 é menos M menos 5. Então, quanto vale x1? Menos 3. Então, eu vou pegar aqui, ó. Menos 3 é igual a menos M menos 5. Passo o menos M para lá. Passa o menos 3 para cá. Então, eu descubro que M vale menos 2. Eu descobri que M vale menos 2. E quanto que vale N? Olha onde o N está envolvido. Onde o N está... Eu vou pegar aqui, ó. N vai ser igual a isso aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó. N vai ser igual. x1, quanto que vale x1? x1 vale menos 3.
vezes x2, que vale 1. Mais x1, então, menos 3 vezes x3, que é 4. x3, não, x2, que é 1, então mais 1 vezes 4. Então, n vai ser menos 3, menos 12, mais 4. Isso quer dizer que n vai ser menos 11. Menos 11. Não resolvi porque ele quer que você defina. Então, é correto afirmar que eu preciso fazer uma por uma. Ou vai fazer assim, eu vou fazer a última primeiro, para ver se dá certo. Se deu certo, beleza. Eu vou fazer a do meio, ou as do meio primeiro. Então, como eu não sei qual vai dar certo, eu vou fazer todas, tá? Eu vou fazer todas. Então, vamos fazer a letra A. Não sei se eu vou ter espaço aqui, tomara que tenha. Ele quer saber que P de M, quanto que vale M? Menos 2. Então, P de menos 2, será que vai dar 0? Então, vamos fazer P de menos... Antes disso, deixa eu escrever o P de X aqui, porque tem M e N, e vamos já substituir. Então, aqui, ó, P de X está aqui, ó. P de X está aqui, ó. Ok? Então, eu tenho x ao cubo, m menos 2x ao quadrado, n menos 11x mais 12. Então, para a letra A, eu vou usar isso aqui. Ele está dizendo que P de x dá 0. Então, quer dizer que isso aqui vai uma equação P de x dá 0. Se você somar aqui, ó, por que dá 0? Se você somar menos 2 com menos 11, dá menos 13. 1 com 12 dá 13. Com menos 13, 0, tá? Então, o que nós vamos fazer está certo. P de M, menos 2. Então, vamos ver quanto é que vai ficar esse P de menos 2 se zerar, porque a letra E é verdadeira. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 11 vezes menos 2, mais 12. Então, P de menos 2 vai ficar menos 8. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 8. Mais 22. Mais 12. Então, P de menos 2 é 16. Menos 16. Aqui vai ficar menos 4. Isso vai ficar 18. Não deu 0, né? Diferente de 0. Então, letra A é falsa. Letra B. M menos N dá 13. M menos N. Isso dá menos 13. Quanto que vale M? Menos 2. Quanto vale N? Menos 1. Errei, desculpa. Menos 11. Isso aqui vai ser igual a menos 13. Aqui eu tenho menos 2. Mais 11 igual a menos 13. Então, aqui eu tenho 9 igual a menos 13. Isso é falso. Letra B não é. Na letra C, eu tenho que M vezes N tem que dar 20. Quanto que vale M? Menos 2. Quanto que vale N? Menos 11 igual a 20. Então, aqui fica 22 igual a 20. Isso também é falsa. Sobrou para a letra D. Deixa eu fazer a letra D aqui no cantinho para não precisar mudar.
de tela. Eita, quase que ficou reto minha reta. Ok? Letra D. E com isso concluo. Letra D. Eu tenho que n menos 2m tem que dar menos 7. M menos 11 menos 2 vezes m menos 2. Isso tem que dar menos 7. Então aqui fica menos 11 mais 4 igual a menos 7. Menos 11 mais 4 é menos 7, igual a menos 7. Isso é verdade. Ele queria, é correto afirmar que... Então, a letra D. Muito legal uma questão dessas. Caramba. Ai, ai. Desculpa se eu frustrei você. Ok, a aula já está com 40 minutos. Mas relações de girar serve para você fazer um bocado de coisas dentro da matemática. Se vai servir para a vida real, não sei. Mas que vai servir para fazer uma prova, para fazer um simulado, alguma coisa assim, vai. Ok? Então, nós chegamos ao final de polinômios. Daqui para frente, as aulas que nós tivermos vai ser para resolução de exercícios de revisão ou para colocar, na verdade, as tarefas em dia, né? Para colocar as tarefas em dia, porque não vou fazer prova, vou fazer revisão para quê? Só para você poder fazer as tarefas. Mas para essa aula de relação de girar, eu vou passar uma tarefinha ainda para vocês. Ok? Muito legal a sua atenção. Muito obrigado. Um beijo. E até a próxima aula. Fica com Deus. Se cuida. Tchauzinho.